Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Primeiro pré-jogo de Série A deste ano, ainda bem, né? Finalmente. Tomara que seja sempre assim a nossa história, né? Que nunca mais voltemos para aquela porcaria que disputamos ano passado. E mais do que isso, né? Vamos falar aqui do Vasco, claro. Daqui a pouco vai ter um amigo meu aqui que vai falar sobre o Vasco também, tem uma participação aqui nesse vídeo, já adianto. E eu só peço que a gente tenha um Brasileirão com protagonismo, porque a gente cansou de ultimamente, né, nos últimos anos, entrar como um time figurante, um time que entra para cumprir os 20 clubes, né? Que não faz diferença se está disputando ou não. E eu tô cansado disso, acho que a torcida inteira também está, né? Óbvio que eu não posso falar por todo mundo, é uma impressão geral, né? Mas enfim. E mais que isso, né? Quando a gente, por exemplo, 23, fizemos força para cair e conseguimos, 22, a gente fez um Campeonato Brasileiro ali, aquele ali, o Santos jogou esse Brasileirão, é tipo assim, né? 12º lugar, não brigamos por nada, nem em cima, nem embaixo, nada. 21, sufoco também para não cair, 22, aliás, 20, né? Voltando. Até dá um desconto, 20 porque tem a Libertadores, mas no final perdemos também, então se ferramos, enfim, né? O último Brasileirão com protagonismo foi em 2019, né, que infelizmente a gente teve um adversário que estava muito acima e acabou pontuando demais. Paciência, mas era um Santos que buscava ser protagonista, buscava vencer, era competitivo ao extremo. Inclusive é o último ano que a gente estreia com vitória, né, na Série A, que é batendo o Grêmio por 2-1. Se eu não estou enganado, em 23 a gente estreia perdendo para o Grêmio, né, por 1-0. Olha só, a gente tinha vencido em 2019. Em 2022 a gente empata com o Flu, né? Por 0-0. 21 eu nem lembro quanto foi, contra quem foi. Vou até procurar aqui. Santos na primeira rodada. Nossa, a gente tomou 3-0 do Bahia. É isso mesmo? Meu Deus do céu, que tristeza se foi isso mesmo. Mas enfim. E o Tassiano tava lá no Bahia, olha só. Mas voltando. Então eu espero o Santos com protagonismo, acho que é um adversário que a gente pode vencer, apesar de não achar tão fácil quanto o pessoal está pintando por aí. Mas beleza, antes um recadinho, né? Se você puder, já sabe, se inscreve nesse canal aqui, deixa o like no vídeo, e no meu segundo canal, que eu estou deixando sempre no final do vídeo, que é Garden Futebol Internacional. Vou falar sobre futebol internacional sempre lá, até agora foi só seleção, curiosamente, né? Mas vai ter futebol inglês, futebol espanhol, tudo mais, fica no fim do vídeo. E uma outra coisa que ontem o GE noticiou que o Santos acertou com a Novibet, né? Vai substituir a Blaze como patrocinadora master, né? No final, deve ser no final de abril, o contrato com a Blaze, se eu não me engano, é no meio de abril, final, alguma coisa assim. E é um valor bem maior, né? Isso é óbvio, até porque com o Neymar agora, o Santos atraiu muito mais atenção, né? Também, tudo mais. Mas o valor, eu vi gente falando 70 milhões, não sei quantos milhões, eu prefiro esperar, porque normalmente, não é desconfiando do GE, mas quando o pessoal que passa esse tipo de informação tende a aumentar um pouquinho, né? Então eu prefiro esperar pra gente ver mais pra frente, mas é claro, aumentou o valor, é evidente, é um patrocínio mais forte, tem gatilhos de premiação, de bônus, então a gente pode ganhar um bom dinheiro com isso, dependendo do desempenho esportivo, né? Olha só. Mas enfim, vamos falar do jogo. O Santos tem desfalques importantes, né? Tem o Neymar fora, que vai ficar naquela transição ainda. Tem o Soteldo, que ontem sentiu, né, um incômodo na coxa, um desconforto, e parece até que fez exame de imagem, segundo o Diário do Peixe, fez exame de imagem e é só uma fibrose, não é nenhuma lesão. O Santos preferiu poupar, então ele não vai viajar para o Rio de Janeiro. O Santos, que eu estou gravando sábado de manhã, assim, o Santos deve estar acabando o treino, acabar o almoço e viajar já para o Rio. O Soteldo não deve viajar, deve ficar tratando, inclusive, né. O Rincon, por outro lado, jogou menos até também, né, do que o Soteldo lá na Venezuela, né? Jogou menos tempo mesmo, entrou os 2 jogos, mas jogou menos minutos. O Rincon deve viajar, mas enfim, são 2 desfalques importantíssimos. Por quê? Conta que são jogadores de criação, né? Jogadores que inclusive um revezava não, né? Mas começou com um fazendo a função de armador, depois o outro, enfim, e a gente vai até falar disso. Aliás, já vou falar agora, no vídeo de ontem, tá bem legal, inclusive, se você não assistiu, assiste lá, que eu falei sobre ainda aquela conversa que a gente teve com o Caixinha, como ele enxerga o Zé Rafael e o Barreal. O Zé ainda não está à disposição, claro, só quis citar porque é um cara com expectativa, mas o Barreal treinou com essa função de camisa 10, não sendo armador necessariamente, por conta das características diferentes, é claro, mas ele falou um pouco sobre o Barreal.
Então tá bem legal o vídeo. E aí eu falo até agora, né? Acredito que o Barreal vai ser titular, mas vai ter uma função um pouco diferente. Por quê? Imagino que a escalação seja Gabriel Brazão, Sherman, Gilza, Rivaldo, Escobar. No meio, Schmidt, Bom Tempo e Barreal. Só que aí eu acredito que Barreal vai ser o armador pela esquerda, não o armador necessariamente, mas um cara de chegada à frente. E o Bom Tempo também, imagino que deva ter mais liberdade. Não que com o Neymar no time ou o Soteldo ele não tenha, mas talvez até um pouco mais de obrigação de chegar à frente com essa bola. Ele que tem uma capacidade muito interessante para conduzir, né, para carregar lá para frente, enfim. Na direita, Roleiser, na esquerda, Guilherme, no centroavante, na centroavância, o Tiquinho. E eu acho que o Roleiser também vai ter um papel importantíssimo como um armador, né, trabalhando da esquerda, da direita, né, mas com a canhota dele para o meio. Como ele fez muito no Estudiantes, inclusive. E aí encaixa muito no que o Caixinha pensa, com o lateral direito subindo, atacando o corredor ali, algo que é feito desde o começo do Campeonato Paulista. Então, acho que a gente tem qualidade ali nesse time titular, porém a gente perde profundidade no banco. Se a gente imaginar hoje o banco, por exemplo, vamos supor que domingo precisa mudar o jogo, ou precisa entrar algum jogador de parte ofensiva, você vai ter quem? Você vai ter o Tassiano, Gabriel Veron, como alternativas ali, talvez o Luca Meirelles, não sei se o Caixinha pretende levar o Luca, que fez uma ótima semana no Sub-20, essa semana. Então, tem essas opções, mas depois são mais limitadas, né? Por exemplo, no meio de campo você tem o Pituca, você tem o Rincon, para a zaga até tem o Luizão, o Luan Pérez, tudo bem, mas são alternativas mais limitadas, né? Na lateral você está com o Kevson e o Vila Godoy, então dá um pouco menos de profundidade para o banco. Mas ainda assim, acho que a gente tem um time muito competitivo que tem condição de conseguir o resultado. É aguardar para esse jogo. Espero que essa semana tenha surtido efeito aí. Já falei aqui, tanto tática quanto fisicamente, né? Que a equipe tenha entendido mais alguns padrões que o Caixinha quer e que a gente possa aproveitar disso. E até para pontuar, né? Eu não espero a gente brigando pelo título esse ano. Se acontecer, ótimo, né? Evidente. Inclusive o Marcelo Teixeira falou ontem na premiação lá do Paulistão, né, evento da FPF, falou sobre isso, né, conversou com jogadores e tal, e perguntou sobre G4 ou G6, e eles falaram que não, vão pelo título. Tipo, não, G4 não, vamos pelo título, entendeu? Foi isso que eles responderam. É claro que é legal pensarem assim, que bom, eu fico feliz, porque jogador que tem mentalidade vencedora vai mais longe. Mas eu entendo se a gente for competitivo só, entre aspas, nessa zona de Libertadores. E o importante também é acostumar a voltar a disputar coisas grandes no Brasileirão, para voltar a ganhar o título recentemente, em um futuro mais próximo, melhor dizendo. Quem sabe, né? Até porque, falando em não conquistar o título faz tempo, o Santos é o paulista que há mais tempo não ganha no Brasileirão. O Palmeiras ganhou em 23, Corinthians em 17, São Paulo em 2008 e a gente em 2004. Tem outros grandes até que estão piores que a gente do G12, né? O Vasco não ganha desde 2000, ganha em 96, né? Acho. O Inter 76, que é mais tempo ainda. Mas 78, sei lá, dos anos 70, eu tenho certeza. Mas assim, a gente tem que mirar em quem tem vencido recentemente. Temos que voltar a ganhar. É óbvio, eu entendo que é muito mais difícil. O importante é até fazer igual o Corinthians, né? Ganhou o Paulista, tirou a zica, entre aspas, e volta a buscar coisas. Mas eu acho que a gente tem capacidade de brigar lá em cima. Não sei se pelo título, mas lá em cima no Brasileirão. E na Copa do Brasil aquilo, quem sabe, né? Tomara que seja uma temporada muito benéfica para o Santos aí. E que se resultar em uma conquista, hein, a gente está feliz. Mas, enfim. E agora, para falar do Vasco rapidamente, trouxe aqui meu amigo jornalista da ESPN, ele que é vascaíno e é produtor da ESPN. Ele participou já do EPE muitas vezes, você já deve ter visto. Você já viu o EPE algumas vezes? Há uns anos atrás, talvez 2 anos, eu estava participando bastante na época também, e ele estava lá, que é o Felipe Rey, que é vascaíno, como eu disse, e vai falar um pouquinho sobre a provável escalação do Vasco, que teve contratações que entraram só no final do Campeonato Carioca, né? Mas que tiveram esse tempo aí para treinar, de repente entenderam melhor a ideia do Carille, enfim. E sobre o Carille, que já chega pressionado, ele falou rapidamente nessa parte, mas vocês vão escutar aí. Fala pessoal do Jogo Falado, tudo bem? Aqui é o Felipe, vim dar umas informações para vocês do Vasco, que estreia amanhã, neste domingo, no caso, contra o Santos, em São Januário. O Vasco ele não deve ter muitas modificações do time que jogou contra o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca e foi eliminado. As únicas modificações devem ser a entrada do zagueiro Maurício Ramos, que foi contratado pelo Vasco junto ao Atlético Mineiro no começo de fevereiro.
mas ele ainda não conseguiu jogar, ter uma sequência de jogos, jogou apenas 2 vezes, entrando no banco de reservas. Outra motivação deve ser o atacante Benjamin Garré, que jogou algumas partidas nesse final de temporada do Carioca, mas ainda não foi titular. Ele foi contratado junto ao Zenit da Rússia e deve entrar na vaga do atacante Ryan, que também ainda não conseguiu vingar tanto com a camisa do Vasco, e é uma joia, uma cria do Vasco, que a torcida espera muito. O Vasco ainda não perde em estreias de Campeonato Brasileiros desde 2004, quando foi derrotado pelo Criciúma em casa. Desde então, nas estreias, tem geralmente vencido ou empatado. Empatou apenas 2 e venceu as outras 5. Então, o Vasco, que vai encarar o Santos amanhã, não deve ter muitas mudanças. Deve vir com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton na zaga, Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Nuno Moreira, foi contratado também agora junto ao time de Portugal, Verratti no ataque junto com o Garré. O treinador não deve ser muita surpresa, é o Carille. Ele já está sendo muito criticado pela torcida do Vasco e já pede a demissão dele e ainda nem começou o Campeonato Brasileiro. Qualquer outra informação nova eu venho aqui e trago para vocês. Valeu. Bom, a gente já sabia, né, que o Carille teria essa pressão. Eu até falei brincando isso com uns amigos meus, que eu falei, pô, é capaz do Carille ganhar o Carioca lá, não duvido. Acabou que não, né? Ele foi eliminado na semifinal pro Flamengo com 2 derrotas, não chegou nem perto de ameaçar o Flamengo. E não vem bem, né? Teve esses reforços agora, teve um tempo para treinar, enfim. Mas eu sigo achando que a gente tem condições de ir lá e vencer. Só não acho que vai ser tão fácil assim. Como o Felipe citou, né? Maurício Lemos chegou do Atlético Mineiro, chegou o Benjamin Garré, que até vem do futebol russo, né? O Felipe acho que se confunde falar Zenit, é um time bem nada a ver, sei lá, nunca ouvi falar daquele time também. Mas enfim, tem o angolano, né? O Lloyd Augusto, que eu particularmente, de verdade, nunca tinha ouvido falar nele. Ouvi quando chegou ao Vasco, claro. Mas, enfim, é uma equipe que se reforçou aí. Mas sigo achando que a gente tem condições de vencer. Só não acho que vai ser essa baba toda aí que muita gente pinta, né? O Benjamin Garré veio do Krylia Sovetov Samara. Meu Deus, nunca ouvi falar desse time. Mas, enfim, então, tentar se aproveitar do momento do adversário, largar bem no Campeonato Brasileiro, porque vale lembrar, tem uma pausa para o Super Mundial em junho, né? Então, são 12 rodadas, né? A CBF já até desmembrou, inclusive, o Santos joga muito em domingos, né? Finalmente, né? Apesar de às vezes ser 8h30, 7h30 da noite, mas até porque é o horário também que a Record muitas vezes escolhe, a Record que vai transmitir também, né? Esse ano o Brasileirão. Então, seria bom largar bem antes dessa pausa, você acumular aquela gordura para depois do Mundial, você pensar de repente ir mais longe no campeonato. Mas enfim, o que você acha dessa partida? Eu pensei em fazer uma live pré-rodada, até para debater outros clubes, outros jogos também. Comentem se vocês gostariam disso. Eu não sei, acho que dessa rodada não vai rolar, porque o pós-live é mais difícil, que senão quebra o engajamento do jogo, né? Mas enfim, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo. Se quiser, eu sigo no canal Futebol Internacional aqui em cima. E valeu!